penhorou a casa para os caras fazer o filme porque ele era fã. Ele falou, não, vocês vão fazer. E acabou sendo o Em Busca do Cálice Sagrado, né? Você está ouvindo Redação Desconecta. Oi, pessoal, Brody aqui. Esse aqui é mais uma edição do seu podcast semanal chamado Redação Desconecta. A gente já está na nossa edição de número 87 e a gente vai ao ar todas as terças-feiras às 8 horas da manhã pela sua plataforma de streaming preferida, YouTube, Spotify, Deezer e todas essas outras aí, e às 20 horas no seu canal do YouTube Redação Desconecta. Então dá uma força para nós aí, cara, deixa 5 estrelinhas aí no Spotify, deixa o seu comentário e lá no YouTube também, né? Para dar uma força pra gente engajar e cada vez ir crescendo mais, né? A gente tem visto bastante evolução. Enfim, cara, a gente hoje tá aqui para falar de um assunto que não sei se é um complemento da semana passada, porque no episódio anterior aí do Redação Desconecta, se você acompanha semanalmente, a gente falou sobre o Rubber Soul, né? 65 anos do Rubber Soul do Beatles. Ele teve a participação do Marcelo Gross aí, da Cachorro Grande. Foi um episódio muito bacana. E, cara, o Beatles é uma banda que em 10 anos, assim, eles conquistaram, acho que, coisas que muitas bandas que estão nativas até hoje não conquistaram, né? Nesse curto período de tempo que eles existiram, eles transformaram, assim, tudo, né? Só que, como tudo que é bom acaba... a banda se desfaz ali, entre 69 e 70, assim, já tava uma tensão muito grande e a partir dos anos 70, então, a banda se desfaz e cada um segue seu caminho, né? E todos eles em carreira solo e lançando discos maravilhosos, né? E esse disco que a gente vai falar hoje, esse disco em questão, ele está completando, aliás, ele completou 55 anos e é, assim, considerado pelos fãs da banda um dos discos solos mais legais de todos os tempos, né? É um disco que ele foi ousado quando ele foi lançado, né? É um disco triplo, então, tipo, não era muito comum de ver isso daí num disco, assim, né? Era mais menos comum de ver, enfim. E é um disco que é recheado de clássicos, né? Muitas canções aí que o George Harrison, a gente vai falar sobre isso também, apresentou na época dos Beatles, foram rejeitadas, né? E estão aqui nesse disco. E, para fazer parte dessa mesa, esse papo de boteco comigo, a gente hoje tem a presença, de novo, né? Do nosso camisa, nem sei que número que é a camisa aí, quando é do reserva, qual que é a camisa 1 do reserva sempre, Vitor? Nem é mais reserva, né? Nem é mais reserva, o cara já tá aí mais do que o Marcelo, mas ó. Vitor Persico. Boa noite, Vitor. Boa noite. Mais uma e o Marcos agora fazendo o debut dele. Então, Marcos Vinícius é o nosso novo colaborador Desconecta aí, inclusive ele fez uma resenha muito legal lá no site sobre os 55 anos do All Things Must Pass, que é o nosso objeto de estudo de casos, como queiram. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Estamos aqui para falar desse álbum clássico que foi tão importante na carreira do George, na carreira do solo dos Beatles como um todo, né? Foi um álbum que começou ali já pré-Beatles até, mas isso a gente vai entrar com o tempo. Isso aí. Boa noite, porque a gente tá gravando de noite, né? Mas pode ser bom dia, pode ser boa tarde, boa madrugada, o pessoal que pode ouvir aí em qualquer horário aí, né? Sim. Então é isso, cara. A gente vai falar hoje sobre esse descasso. Eu até vou procurar o meu. Tá aqui, ó. Ele tá aqui no vinil, ó. Vai jogar na cara? All Things Must Pass. Esse disco aqui eu ganhei é uma edição brasileira, né? Eu ganhei de presente de Natal da minha irmã, cara. Olha só que apresentasse. Bom, né? Show demais. Cara, é um disco assim que, como o Marcos comentou, é um disco que ele já vem assim muito, talvez fosse começado a conceber sem querer, talvez, muito tempo antes, né? Sim. Porque em 1966 o George Harrison ele já queria assim se autoafirmar, né? Ter essa
ter mais colaboração dentro deles, mostrar mais as suas composições, e ele trouxe uma canção do disco que é Isn't It a Pity, né? Que pena. Tradução literária, mais ou menos isso aí, né? Sim. Isn't It a Pity, que pena. Letra bem profunda, assim, bem franca, né? E ela foi rejeitada 3 vezes pelos Beatles, né, cara? A primeira inclusão dele, ele queria que fosse no Sgt. Pepper's, depois ele queria gravar no White Album, e aí acabou não rolando, né? E aí surge aqui, então, em 1970, no disco, eu acho que é o melhor disco da carreira dele, apesar que a carreira do George Harrison é uma carreira bem constante, assim, né? Diferente, talvez, da do Ringo Starr, que ela tem mais baixos do que altos, né, cara? Mas não deixa de ser uma carreira boa. Então, como você mesmo disse, né, Marcos, ela começa já meio que sendo pré-concebida desde 66, 67, né? Sim. O pessoal meio deixando ele assim, não, peraí, vamos fazer as nossas, depois a gente vê as duas aí, né? Isso aí era assim mesmo, né? Exato, o George, ele vinha querendo compor mais, e ele foi criando meio que um acervo ali com composições dele, que sempre eram rejeitadas pelos demais, né? Tanto pelo Paul quanto pelo John, que estavam muito sintonizados na época. E aí ele foi guardando, né? Porque estava composta já, o que queria fazer? Ele pensou, em algum momento ele poderia dar vazão, ou em algum momento poderiam aceitar as ideias dele, né? Sim. Mas ele foi deixando ali arquivado. E aí, já na época do Revolver, né? Que já tem uma música dele, que é Taxman, que é um dos grandes clássicos dos Beatles, no meu ver, pelo menos. E ele tinha mais coisa guardada. E foi levando assim até ali, quando ele foi se formando cada vez mais como compositor. Afirmando como compositor, né? Exato. Mas imagina, né, Vitor? O cara tocava numa banda que só tinha Paul McCartney e John Lennon, né? Era um pouco mais difícil de, né? Tem que entender esse lado também. Né? Só que se a gente for ver assim na disparada de discos solos, o George ele estava ganhando, porque na década de 70 foi quando saiu o All Things Must Pass, saiu o primeiro do Paul, saiu o Plastic Ono Band, e no ano o Ringo já tinha lançado 2 discos. Olha aí. Foi o Be Cup e o Sentimental Journey. Então, tipo, só que não puxando a sardinha pro George, que é uma coisa que eu sempre vou fazer, que pra mim ele é o meu favorito, o All Things Must Pass é totalmente superior a todos. Porque, tipo, foi aquela reunião tudo de nãos que o Paul McCartney e o John Lennon entregaram pra ele a vida inteira, e ele terminou fazendo um álbum esplendoroso. E o que acontece? A gente pode até falar que, tipo, o All Things Must Pass é um greatest hits de músicas inéditas do George. Então, é um álbum, porque o George ele já tinha lançado 2 discos, ele já estava ganhando na corridinha, né? Porque foi o Wonderwall, o Wonderwall Music e o Electric Sound, que foram 2 trilhas sonoras. Uhum. Aí depois ele já chega, já com o All Things Must Pass, já enfiando, falando no português claro, enfiando no rabo dos 3. Tanto que o John e o Paul ficaram putos da vida, né? Eles ficaram incomodados. Na porta, já, né? O Ringo era o Ringo na banda da vida, ele é o cara que toca foda-se, sabe? Ele não quer saber se o disco tá bom, se a banda tá legal. Foi até algo que a gente falou em um dos primeiros podcasts que eu participei. O Ringo, ele é o que mais aproveitou tudo em questão de arte. O cara pintou, o cara foi em filme, o cara foi em série de TV, o cara lançou música, o cara fez tudo. Então, tipo, pra ele tava tranquilo, era o que não levava como competição. Já em questão do All Things Must Pass, já é um disco de aprovação, né? Uhum. Foi uma coisa do George, tipo, seus filhos da puta, vocês me ferraram, vocês me fizeram lançar, eu vou mostrar o que eu posso fazer. E o disco realmente é uma resposta pro John e pro Paul, né? Tipo, eu não preciso de vocês. Tá aqui o meu trabalho. Tu vê, cara... Sobretudo pro Paul, né? Sobretudo pro Paul, exatamente, cara. Muito grande. Ele é tão importante, cara, ele fez tanta coisa que ele foi até...
Ele foi até o cara, o influencer lá que não reconheceu ele no aeroporto, né? Ficou sabendo essa história essa semana aí, não? É só com ele que acontece. Não, ele é o Ronaldinho Gaúcho da música, né? Só acontece coisa estranha com o Ringo. O cara é foda. Mas, cara, tem muitas canções aí do George Harrison que ele, como o Marcos fala, né? Algumas foram aproveitadas depois, ele teve mais abertura quando ele compõe talvez para mim das duas músicas mais bonitas assim dos Beatles, que é Something e Here Comes the Sun, né, que estão ali no Abbey Road. Mas nessa época aí, um pouquinho antes, ele já tinha mostrado Let It Down, acho que Hear Me Lord, a própria My Sweet Lord, eu acho que também já tinha mostrado, pessoal. E, cara, veja bem, todas as músicas que foram descartadas, né? Como que pode isso, né, cara? Lógico que talvez ali no conjunto ela não fizesse tanto sentido. Se você for olhar, pensando bem pela composição dele, talvez elas teriam outra cara, assim, né? E aqui no disco ela fica talvez do jeito que ele sempre imaginou, né? Porque ele, por mais que ele falasse, a gente vê muito isso que acontece naquele documentário Get Back, né? Como ele era podado, né? Ele queria ensinar e mostrar as músicas, eles queriam... Não, vamos fazer assim que é melhor. Ele falou, não, cara, a música é minha, pô. A gente já mostra ele compondo aos pés mesmo, né? Na própria música, título do álbum, já estava sendo foi composta ali. Tanto é que entrou a versão preliminar no Anthology depois e tudo mais. Mas ele já tá, como você falou, né? Ele já tinha composto várias dessas músicas, Let It Down, Hear Me Lord. Além dessa, ele já tinha apresentado, ele fez essa música nas sessões ali, não aprovaram, mesmo assim. Então, mais uma que foi para o arquivo dele. Que é o ego do Paul, né? E a maior resposta é, tipo, se tiver alguém assistindo que seja defensor do Paul e tudo, o Let It Be, oficial de 70, é o Paul. Foi como foi feito com o Phil Spector, com orquestração, tudo. O ego do Paul é tão grande que tiveram que lançar o Let It Be Naked. Naked, né? Que era do jeito que o Paul queria. Sabe? Então, o ego do Paul McCartney falam tanto que a Yoko enchia o saco, tal, ficava lá berrando. O ego do Paul era tão alto quanto os berros da Yoko. Sim. Eu acho que isso foi resolvido com o tempo, né, cara? Mas naquela época, assim, ele queria ter o controle de tudo, né? E acho que, eu não sei, cara, vai ter vários Beatles maníacos aí que vão escutar. E quando eu entrevistei eu fiz uma entrevista uma vez com o Gilvan Moura, daquele canal Beatles School, né? E aí eu falei pra ele, eu tenho que tomar muito cuidado com o que a gente vai conversar aqui, porque falar de Beatles é pisar em ovos o tempo inteiro. Se você falar uma vírgula errada, o pessoal eles vêm aqui e, né, cara, o pessoal defende mesmo. Mas enfim, cara, a gente não tá aqui pra julgar nem pra nada, né, cara, mas eu acho que naquele momento o Paul foi assim o precursor da faísca inicial, assim, né, ou final, sei lá, para que a banda chegasse ao extremo que foi, né, cara. Enfim. Se a gente fizer uma comparação, né, não é nem colocando a culpa na Yoko ou no Paul, mas na banda inteira, porque se essa comparação que eu vou fazer agora, se durante a pandemia que os casais teve um grande número de divórcio, porque eles estavam tendo que ficar 24 horas por dia e a pandemia durou 1 ano, imagina os Beatles, que foi menos de 10 anos, os caras convivendo 24 horas por dia, as manias, a personalidade de cada um, porque os 4 tinham personalidades totalmente diferentes. Então acabou. Só que o lado bom dos Beatles ter acabado foi a carreira solo de cada um. Porque espelha, pega muito a personalidade de cada um. O Paul é de um jeito, tu vê que é aquele perfeccionismo. Do John é aquela coisa que tu vê que nos discos tem aquele fator do interior dele, dos problemas que ele passava. O do Ringo é uma miscelânea maluca, vou fazer o que eu quero e tô nem aí. E o do George é uma coisa mais espiritual. Total. Sabe?
Então... Isso aí, do Ringo teve também, né? O próprio Ringo, né? O álbum que dizem que é o álbum dos Beatles, que não é dos Beatles, que reuniu todos eles. Pra mim é a melhor coisa que ele fez, solo, mas tem esse ponto também. O resto é bastante miscelânea que ele fez, de fato. Isso aí. Cara, antes eu citei a música do Isn't It a Pity, né? Que ele fez em 66, né? Ele cogitou entregar essa música pro Frank Sinatra, né? Tu vê assim a sorte que ele não fez, né? A única versão que tem é a versão dele, é uma versão bem bonita, assim, né? Mas é um disco, assim, cara, que, poxa, como eu falei assim, era um disco que foi inimaginável de você pensar naquela época, que é um disco triplo, né? Eu acho que o que tinha de triplo naquela época, cara, talvez 70. Não sei se o The Who tinha um disco triplo, acho que aquele um ao vivo deles era triplo, não lembro. Talvez. O próprio Tommy, né? Tommy, não lembro, cara. Não sei se o Led Zeppelin tinha alguma coisa tripla, mas era assim. Talvez quem tivesse algo assim nesse sentido triplo, talvez fosse o Grateful Dead, né? Que é os caras que sempre. Entende? Mas, assim, cara, era questão comercial ali foi. Pega, porque a pessoa comprar um disco triplo era. Se hoje é caro, naquela época também deveria ser, né? Não, mas acho que de triplo. Acho que. Na minha cabeça, acho que é o do George, porque o Tommy era dois. Era disco duplo, né? Eu também, assim, não. Bom, se o pessoal de casa souber que tiver mais algum aí, pode comentar aí embaixo, né? Mas assim, triplo, cara. E já não era uma coisa muito comum. Duplo já não era uma coisa muito comum. Então você imagina triplo, né? Então. Mas é assim, um disco que você coloca do começo ao fim, cara, é um disco maravilhoso, assim. Cheio de canções sentimentais, né, cara? Esse tema nem sente o tempo passar quando você ouve. Cara. São 2 horas e pouco, né? Você pega pelo streaming aí, tem 2 horas, quase 2 horas e 10, enfim. E é um disco maravilhoso, cara, que, poxa, faz você viajar, mas uma viagem boa, né? Sim. É bem é isso aí, cara. Mas enfim, era 1970 e ele trouxe... Como eu falei, cara, ele começou isso aí já a compor há muito tempo e trouxe um monte de gente legal para gravar com ele, né, cara? Esse disco, assim, tem muita gente boa, né? Tecladistas bons, o baterista bom, acho que o baixista que gravou todas as músicas é aquele que grava com... Como é que é o nome dele, o Klaus. Cara? Klaus Voormann, né? Esse aí gravou com todo mundo, né, cara? Não sei se ele gravou com o Paul McCartney, mas eu acho que ele gravou com todo mundo, né? A história do Klaus já vem de antes do primeiro disco dos Beatles, né? Porque ele conheceu os Beatles na época eles estavam fazendo show em Hamburgo. Tanto que foi o Klaus que apresentou a... Putz, eu esqueci o nome dela, que era... Sim, chegou Astrid. A Astrid, que é a responsável pelo cabelo dos Beatles. Ela que criou o cabelinho de cuia. E ela foi a namorada do Stuart Sutcliffe, que foi o primeiro baixista dos Beatles. Não foi o Paul. Pete Best não foi o... Cliff, como é, cara? O filme? Não, ele foi o primeiro baixista dos Beatles. Como é que era o nome dele, cara? Esqueci. Era o Stuart Sutcliffe. Stuart, esse mesmo. É a namorada dele, né? A Astrid, que tava lá no meio. O Klaus já é um membro antigo, que também foi o cara que fez a capa do Revolver. Sim. Artista plástico e tudo. Mas ele foi tocar com o John também e tudo, na carreira solo. Foi. O cara gravou com todos, assim. Muita gente fala que ele seria, tipo, um dos nomes pro quinto Beatle, sabe? Sim. Mas aí tem Beatle pra caralho. Mas como tu falou, tem muito nome. É uma lista extensa, né? Tem o Clapton. Sim. Que o Clapton, até a música Wah Wah diz a lenda. Eu já vi gente falando que não era, mas a música Wah Wah do disco foi porque o Clapton tinha dado um pedal de Wah Wah pro Eric Clapton, pro George Harrison. Sabe? Tem o Peter Frampton toca. Sim. Peter Frampton novinho, toca lá. Os caras do Badfinger.
Alan White. O Alan White. O Alan White também. O Billy Preston toca. Sim. Ringo Starr. Diz a lenda, né? O Phil Collins toca no disco, né? Ele foi cortado, né? Ele participou das gravações, só que ele foi cortado pelo George ali. É verdade. Acabou não entrando no álbum, apesar de terem acreditado ele. E o George vamos fazer uma outra. Vamos deixar pra lá. Exato. Tem o Jim Gordon, né? Que era o baterista que acabou se tornando. Eu não lembro se foi o Leila, do Derek and Dominos, foi no mesmo ano? Foi 70, Leila né? and Other Assorted Love Songs, esse disco mesmo. Tem o Jim Gordon, que é o baterista desse disco também, que assim como o Badfinger também tem uma história trágica pra caramba, que ele acabou sendo preso e colocado no hospital psiquiátrico porque ele matou a mãe. Billy Preston, eu tô tentando lembrar. Do Derek and Dominos participaram desse álbum. De quem? Tirando o Duane Allman. Todos os membros do Derek. E aí, tanto é que a formação do grupo se deu nas gravações desse álbum. É isso aí. Tem, ver como ele foi importante, né? O Ginger Baker também tocou. Ginger Baker. Não, é uma galera, tipo, pra época, pesada. O único que não participou foi o Paul. Diz a lenda que o John e a Yoko participou. Mas o Paul McCartney estava lá, enfiado no meio de uma fazenda, no meio do nada lá, tentando fazer o primeiro disco dele. A produção ficou a cargo do Phil Spector, né? Ele trouxe aquele paredão do... Aí sim eu acho que o Wall of Sound que eles queriam ter no Let It Be aqui funciona, né? Eu acho que aqui ele funciona com essa gravação, entendeu? Essa produção é bem requintada, né, cara? Então deu certo. Eu acho que deu certo, né? E, cara, se você pegar o disco assim, você vai ouvir vários ritmos, né? Tem rock, tem o pop, né? O Is Alive, eu acho uma música pop bem bonita. Aí você tem country, você vai ter neo gospel. Folk, você vai ter americana, cara, né? Influenciada pelo The Band e tal. Então, quer dizer, tem tudo que ele tava ouvindo, assim, né, cara? E o clássico, músicas clássicas daqui, né, cara? O próprio, você falou, Wah, tem My Sweet Lord, All Things Must Pass, tá louca? O que eu vou falar de uma música dessas aí, né? Entendeu? Só essas três aí já vale o disco inteiro, cara. Não precisa nem ter mais nada, eu acho. Não, tem um Let disco... It Down, tem uma porrada de outras. Art of Dying, Behind That Locked Door. Hear Me Lord. Hear Me Lord. Let It Roll. Resumidamente, é um disco que poderia muito bem ter feito uma religião e o George ter virado um deus. E muita gente trata esse disco como uma religião. Tem muita gente que trata assim. Então... Sim. Concordo com você, cara. Isso aí. Tá, cara, mas... Pode falar. Espiritual, né, cara? Mas aí, tipo, quando você cita o espiritual, cara, é onde a gente entra pelo My Sweet Lord, né? Que ele canta lá. Tem os mantras que ele lá fala, né? Lord, Senhor, depois Aleluia, Hare Krishna, Hare Hare, Guru Brahma e assim por diante, né, cara? Então, é aí que tá, né, cara? Eu acho que isso aí mostra muito, assim, esse sentimento que ele tinha e ele já era uma pessoa totalmente ligada à espiritualidade, assim, muito mais avançada do que qualquer um dos outros três, né? Sim, ele já tinha feito retiro, né, com o Hare Krishna. Ele até chamou alguns deles para as gravações, eles fizeram coro junto e acabou entrando tudo no álbum. Tudo fez parte da composição, da criação, muito voltado para esse lado, como era uma parte considerável do que ele compôs na época dos Beatles, ali já desde Within Without You e assim. Muito bom. Cara, fala aí, Victor. Tem mais tempo pra falar pra nós aí. Você que é o cara que traz curiosidade. Sempre traz curiosidade. Não, eu tava vendo aqui, eu tava tentando lembrar de algumas coisas. O Bob Dylan assina 2 faixas, né? Sim. Porque tem o cover de If Not For You e a primeira faixa é I Have You Anytime. Uhum. O Bob Dylan assina.
Então, tipo, ele é um álbum, assim, tipo, extremamente bem trabalhado. É o que eu falei no início. É a resposta do George pro John e pro Paul. É um dedo do meio espiritual, assim, pra eles. Porque o Plastic Ono Band não teve tanta repercussão. Ele acabou ficando um disco melhor, assim, o pessoal começou a aceitar ele, mas mais pra frente. O McCartney 1, mesma coisa. Tanto que só foi ter o McCartney 2 só em 1980, né? É. E novamente o Ringo Starr tocando foda-se. Tava nem aí. E reunindo uma porrada de gente também pra fazer o disco. Sim. Mas é muito... Uma coisa que eu acho super legal é a capa, né? Que ele tirou lá no Cracker Box Palace, que é o nome do... Não, é o nome do lugar onde ele morava. É, o jardim da casa dele, vai. É, o jardim da casa dele. E foi um cutucão em cima também dos Beatles, porque tá ele ali sentado e tem os 4 gnomos ali deitados, cada um deles está representando. Tanto que eu não lembro se foi o John, é um dos dois, o John ou o Paul, eles ficaram irritados com a capa. Então, tipo, chegou no momento que o George estava tão lá em cima, comparado com os outros 3, que o John, na época do lançamento do disco, ele ficou puto da vida. Ele falava que o George, tudo que ele tocava virava ouro. Sabe? Então, tipo... Enquanto isso, Paul McCartney enfiado na casinha dele lá, tentando fazer o disco. Pois é. Então, tipo, ele traça um paralelo à capa. Uhum. Ele mostra, tipo, ele compara eles como gnomos, como, sabe, Porque os 4 gnomos, se tu for olhar, eles têm uma aparência, assim, engraçadinha, sabe? E era como o George tratava a banda. E ele tratou a banda como os Beatles até o final da vida dele como, sabe, passou, já foi, já deu. Tanto que se o John não tivesse morrido, não tivesse sido assassinado, eu acho que o mais difícil deles para fazer voltar seria o George. Eu acho que sim, cara. Eu acho que é bem isso aí mesmo. Uhum. Pode falar, desculpa, cara. Eu ia falar. Muito desse álbum, eu acredito, que ele fez como como a gente falou, uma resposta para os Beatles, mas também como uma resposta para aquele acordo, né, que foi descoberto há pouco tempo que eles tinham ali, daquela fita que teve registrado, né, a conversa entre o Paul e o John e o George falando com o Ringo enquanto ele estava hospitalizado, e que eles queriam, o John queria dar mais abertura ali pro George, dar 4 músicas junto com ele e com o Paul, cada um ia ter 4, 2 pro Ringo, se ele quisesse, e para ver como uma bonificação, né, do crescimento do George como compositor, embora o Paul seguisse diminuindo, o George não visse ele como um compositor do mesmo gabarito que ele e o John, mas ele... E assim, o acordo que o John estava ali propondo, mas pelo que se sabe, né, o Paul não quis, e o que motivou a saída do John da banda ali, que fez acabar os Beatles. Então, eu entendo que esse álbum, tudo que foi feito ali, tanto a produção quanto as composições, e as gravações que eles fizeram ali no período de gravação, coisas inéditas que o George compôs naquela época, foi tudo como uma resposta ao que eles estavam, o que parecia que ele seria acordado, e o Paul McCartney simplesmente descartou, né? Então, pra mim, tem muito disso, né? Tanto é que tem faixa do álbum que tem um pouquinho direcionado pro Paul, né? É um pouquinho. É sutil, sutil, mas não muito. Exato.
Tipo, não é, mas é. Exatamente. Cara, eu tinha falado que... Desculpa, Victor, vai lá. Continua. É que por mais que ele seja todo espiritual, aquela coisa toda, tu sente um amargor. Sim. Em algumas faixas, sabe? Tu sente uma leve... Porque, tipo, falam que o John era totalmente ácido. Não, o George era mais. O George, ele era o que mais ficava quieto, mas quando ele fazia os comentários, ele escrevia as letras, já era pegava pesado, assim. Uma crítica, né? Tinha a ver com uma crítica e... É. E tal. Exato. Isso aí. Só ver de quem ele ficou amigo depois, né? Os caras do Monty Python. Os caras totalmente satíricos. Chegou a produzir, né, filmes. Exato, participou. Penhorou a própria casa. O cara penhorou a casa pros caras fazer o filme porque ele era fã. Ele falou, não, vocês vão fazer. E acabou saindo o Em Busca do Cálice Sagrado, né? Sim. Que o George já era fã do... Tanto que tem uma coisa que é legal. Ele lançou aquele disco 13 and... Eu esqueci como é que é a capa, que ele tá de perfil. Tem 2 dele. Né? Isso. No clipe do Cracker Box Palace, tá os caras do Monty Python ali. Tem uns integrantes ali. Tá a esposa, a última esposa do George tá lá. A Olivia. E... os clipes dessa época do George era no mesmo esquema do Ringo fazendo o disco. Dane-se, eu vou fazer o que eu quero nos vídeos. Então, tipo, o humor do George era mais inteligente. Na minha concepção, é mais inteligente. Tu vê isso com as tiradas que, mesmo estando no roteiro, do A Hard Day's Night. Tu vê que o Lan, ele consegue ser mais cínico do que o John. Sim. Ele já tinha aquele mistério todo em volta dele, porque é o Beatle quieto. O que ele pensa e tal. Ele era mais ácido. E o lance do Monty Python de estar no meio e dele ter ajudado e tal. Sim. Eu já tô começando a me perder nas ideias aqui. Mas porque é muita informação, porque esse disco foi feito com muita coisa. Tipo, se a gente for pegar a cronologia, ele já começou a ser criado em 66, como tu comentou. Então, tipo, foram 4 anos dele reunindo tudo. Então, tipo, tem de tudo. Tem um amargor, tem não vou falar gospel, mas religiosidade no meio. Tem a reunião de todos os... de 75% dos Beatles ali, a galera toda. E foi uma produção, sabe, tinha. O Phil Spector mesmo, ele tem sido um grandíssimo de um babaca no final da vida, matou a mulher, foi preso e tal. O cara fez um trabalho sensacional, como tu falou. Sobre isso, eu queria me corrigir, cara, porque quando o disco foi lançado, a mensagem original, ele teve problema, né? Eu até tava lendo aqui agora que ele sofre um problema porque ele teve essa produção bem exagerada, assim, sabe? E aí, como é um disco que tem muita camada, cara, tem muito vocal, tem muita coisa, ele acaba que, às vezes, ele fica meio confuso, assim, nessas primeiras edições e tudo mais, né? Então, por exemplo... às vezes você não consegue escutar vocal de apoio, houve muita reverberação, às vezes você não consegue definir e escutar bem o baixo. Digo isso nas mensagens mais antigas, né, cara? E esse Spector's Wall aí que ele fala, cara, foi meio que prejudicial, assim, porque a gente não conseguia entender tudo que o George queria, né, cara? Mas em 2020, o filho do George Harrison, o Danny, que se uniu junto com o filho do George Martin, né? E aí eles fizeram essa produção de 50 anos e eles lançaram o All Things Pass. E aí sim, cara, eles conseguiram fazer aquilo que o George Harrison sempre tinha sonhado, assim, sabe? Tipo, eles pegaram a mixagem original, daí conseguiram encontrar os baixos onde não tinha. Daí eles aumentaram o som, fizeram ali, enfim, remixaram tudo isso, né? Aumentar a vocal do George, tirar esse reverb. De uma maneira geral, cara, eles assim remixaram todas as faixas, né? Para que cada parte fosse destacada individualmente como parte do todo, entendeu?
Então, assim, se você ouvir o disco original, que nem eu tenho aqui em vinil, e você vai ouvir a versão remasterizada, remixada 2020, você vai ver uma diferença bem grande, né? Lógico, né, cara? Isso era 1970 e tinham outras coisas rolando aí e tudo mais, né? Mas tem isso aí, né, cara? Só queria me fazer esse adendo, né? Que realmente era para ser um disco grandioso, mas talvez o Phil Spector ele tenha exagerado um pouco, né, cara? E outra coisa que também eu acho que ele sofreu um pouco, né, cara, é que eu acho que é na música My Sweet Lord que ele foi processado, né? Porque alguém já tinha lançado uma música parecida e isso aí rolou muito tempo, isso aí também com ele, não foi? Não tem uma história assim? Acho que é My Sweet Lord, não é? Eu acho que foi mais Sweet Lord. Mas o George, ele foi um dos que vira e mexe tinha alguém falando que ele tinha sido... que ele estava fazendo plágio de alguma música. Tanto que tem aquela This Song, que é desse disco aí que eu não consegui pronunciar, do George. A letra inteira é uma resposta do George pro cara que estava processando ele, falando que uma das músicas que ele tinha feito era plágio. Mas foi justamente por causa do... Acho que, se eu não me engano, foi por causa do canto Hare Krishna. Olha aí. Que doideira, né? Que doideira, cara. Sobre o Phil Spector, só voltando um pouquinho nele, assim, ele teve, claro, toda uma importância, porém, com relatos, né, como acho que o próprio George falou disso depois, ele era um cara errático no estúdio, né, ele não tava lá sempre, não tava ali supervisionando toda hora, ele ficava ausente muitos períodos, ele voltava do nada, trabalhava um pouco, ele era... Cara, acho que era lelé, né? Isso aconteceu também com o John no Plastic Ono Band, e tanto é que fala-se que ele e a Yoko produziram muito do álbum sem o Phil Spector. O que aconteceu aqui também, teve a mão do George também, muita coisa. Então, sem o produtor ali, não à toa a mixagem original não teve aquele requinte. Apesar de ter muita coisa importante que o Phil Spector fez, ele acabou não tendo aquilo que ele queria. Então, por isso que depois teve que o Danny Harrison vir com o filho do George Martin mexer no álbum, porque não tinha ficado do jeito que eles idealizavam na época. Isso aí. Só me corrigir que eu falei besteira. Falar. Na verdade, não foi por causa do canto Hare Krishna. Foi porque tinha na década de 60 um cantor que era o Jimmy... Cadê? O Ronnie Mack. Ele nasceu em 1940, ele faleceu em 63 devido a um linfoma. E tinha a música dele, que é a música mais conhecida, que é He's So Fine. E parece My Sweet Lord mesmo. E o tanto que o George ficava perguntando, ele admitiu, ele ficava falando, como é que eu não percebi que a música aparecia com ela? Porque a sacanagem foi que tem uma cantora country, que é a Jody Miller. Ela fez uma versão de He's So Fine. Só que ela colocou os slides de guitarra do início da música, aquele ela colocou na música, sacanagem, e acabou que a família acabou acionando e pegou, porque o plágio não é a melodia que parece. Às vezes é por causa do número de sílabas na música, no acorde, qual acorde está sendo usado, qual é o ritmo que está sendo, o número de batida. Tipo, engloba muita coisa, sabe? O Rod Stewart que o diga, né? Com o Jorge Benjor. Só uma correção do que eu falei. O álbum do George é 30 and a Third, que inclusive foi feito na época que estava tendo esse julgamento do All Things do My Sweet Lord, que teve um impacto nas composições desse trabalho, na questão financeira e tudo. Acabou, o clima geral do estúdio também não estava tão bom por conta disso, nesse álbum, 30 and a Third. Eu tinha falado 30 and a Half, mas que é um belo disco, né? Eu acho um belo disco. É um belo disco. Foi por causa... O This Song é sobre esse lance do plágio mesmo. Que acabou que Aqui eu tô vendo a história aqui, ó. George Harrison escreveu This Song em março de 76, após passar uma semana em um tribunal de Nova York tentando convencer o juiz de que sua canção não infringia os direitos autorais do sucesso das
da Chiffons He's So Fine. De acordo com Harrison, as testemunhas de acusação entraram em detalhes absurdos, decompondo My Sweet Lord em várias linhas melódicas ou motivos como a chamavam. O especialista também elaborou vários gráficos com grandes notas musicais para comprovar o argumento. E o Harrison disse na sua autobiografia que depois de vários dias ele começou a acreditar que talvez a faixa realmente possuía aquelas notas. E tipo, o clipe é uma tiração de sarro, a letra é uma tiração de sarro, sabe? O clipe é muito legal, tanto que tem, acho que os caras do Monty Python estão no meio da galera lá, porque para quem não assistiu, o clipe se passa dentro de um tribunal. O George tá com algema, aí a mulher que tá ali datilografando, eu esqueci qual é o termo real, mas tipo, no momento troca e ela tá com o piano tocando, e a letra da música já é um cutucão. Ele fala, esta canção não há nada de tricky about it, não tem nenhuma brincadeira nela. Essa canção não é preto nem branco, até onde eu sei, não infringe nos direitos autorais de ninguém. Esta canção vamos deixar em paz, esta canção é em mim, esta canção é pra você e pra mim, sabe? Ele tá lá tirando sarro. Sim. Ele só fala que tipo, a música é em mim porque é de song, porque My Sweet Lord é em Fá sustenido. Então, tipo, é uma tiração. Isso aí acabou rendendo pro George. É um dos melhores vídeos. Lógico. E o próprio tribunal, aí a coisa rende. Foi uma propaganda para conhecer também. Tipo, quem não conhecia foi ouvir, enfim, cara. Até pro outro lado também, né? Você acaba descobrindo que, tipo, beleza, é ou não é, vão ter que ouvir para saber se é mesmo, né? Então, tipo, eu acho que acaba impactando isso também, até na vendagem e tudo, né, cara? Entendeu? Cara, eu tava lendo aqui que, bom, a importância dos Beatles, cara, para os músicos da década seguintes é inevitável, né? A gente sabe que, por exemplo, o pessoal do Britpop, né, Oasis, Blur, essas bandas todas aí, sim. Aqui no Brasil também várias bandas citam a influência deles como importante, mas, cara, a importância não só dos Beatles, mas eu digo assim, a importância do George Harrison com esse disco é importância em níveis assim que a gente talvez nem para pensar, né? Por exemplo, a Nina Simone, cara, ela fez uma versão de Easy Need a Beat, né? Tem 11 minutos. Veja bem que loucura, então, né? E ela também fez uma versão de My Sweet Lord, e aí sim, que é levando para esse aspecto mais gospel, assim, com essa voz negra bem mais para frente, né, cara? O James Brown regravou Something. Ela Fitzgerald, né? Ela chega a gravar Savoy Truffle aí, né, cara? Então, tipo, olha a importância que esse disco vai ter, assim, para gerações futuras, né, cara? Não só de rock, mas, tipo, cara, jazz, soul, entendeu? Loucura isso, né, cara? Pensar como um disco é tão influente assim, né? O Olivia Newton-John chegou a regravar o What is Life. O Billy Preston, claro, acabou regravando My Sweet Lord. Tipo, o álbum é uma... Ele é um tesouro. Total. Se for ver assim. Eu vou ficar aqui babando o ovo desse disco até o final, sabe? Eu não tenho o que falar de ruim dele. Porque ele acabou influenciando muita gente, sabe? Não tem uma coisa que tu vai ouvir nele que tu vai ficar, putz, isso daqui é ruim, sabe? É um disco pra tu parar, tu tem que ouvir ele do começo ao fim sem interrupção. No máximo, se tu não manjar inglês, vai lá ver a tradução e tal. Mas fica ele é mais perfeito, fácil, né? Sim. Outra coisa, pode falar, Marcos. Não, tem um delay, assim, tem um delayzinho de às vezes a gente... claro. Desculpa. Não, tranquilo. Então, só um pequeno comentário. É um álbum tão influente que foi parar até no universo Marvel, né? No Guardiões da Galáxia 2 tem My Sweet Lord na trilha sonora. Foi, cara. É então, isso aí.
James Gunn é fã do cara. James Gunn, cara, manja de música, sempre assim, dos filmes e séries dele sempre muito boas. Mas cara, eu acho que esse disco aqui é assim, ó, os Beatles, cara, quando eles começaram, eles aprenderam muito dentro do estúdio sobre tudo de produção ali, né, cara? Porque era tipo, você tinha naquela época ali tirar leite de pedra, né? Então, por exemplo, descobriram que você gravar a voz sobreposta dá um efeito, se você gravar a música ao contrário, se você diminuir, gravar a música numa velocidade, você diminuir, você aumentar, você tem uma outra... Isso tudo eles foram descobrindo dentro do estúdio, né? Mas eu acho que aqui nos anos 70, cara, eles já estavam assim num nível acima, tanto que a produção, cara, eu acho que isso a gente consegue ouvir nesse disco remasterizado, né? A produção que o George Harrison fez, que ele queria, cara, se o disco tivesse saído naquela época, eu acho que talvez a recepção dele ia ser muito maior ainda, sabe? Porque depois que ele foi, assim, remasterizado, remixado, você consegue ver, cara, essa magnitude toda que ele tem, assim, entende? Porque, como eu te falei, se você ouvir no disco de vinil, cara, versões mais antigas, ele parece ser um disco mais abafado, e a cabeça do Phil Spector era isso que ele queria, esse som que impulsionasse o negócio, assim, sabe? Esquecendo um pouco da instrumentação, é a cabeça dele, né? Como a gente falou assim, loucura. E aí ele queria já, o George Harrison, ter feito isso há muito tempo atrás, naquela época não fez, enfim. Acabou que em 2020 o filho dele acaba fazendo e a gente tem isso aí, cara, hoje. Então você vê esse peso todo que ele tinha, cara, é como fala na matéria aqui, né, cara, ele pode ser considerado como se fosse um romance épico para uma era diferente, né? Vocês concordam com isso também, não? Concordo. Pô, o que ele fez nesse álbum tava muito à frente do tempo e a gente, como você falou, na versão remasterizada isso fica ainda mais evidente, mas eu acho que já naquela época já tava claro, não foi à toa que influenciou tanta gente e, de novo, só ressaltou a qualidade do George como compositor desde a época dos Beatles, desde que ele já havia sido rejeitado pelo John, pelo Paul. Eu acho que ele estava na frente da cabeça deles, né? Se a gente parar pra pensar um pouco. Eu acho que é bem isso aí mesmo. Os dois não estavam compreendendo as ideias do George. E não à toa eles estavam rejeitando. Ou eles compreendiam muito bem e não queriam que isso acontecesse para não tirar o brilho deles. Tem isso também, né? Tem isso também. A gente nunca vai saber. Pois é. Os que estão vivos aí nunca vão admitir, né? O John nunca vai falar. E o Ringo também vai ficar pianinho. Mas... Sim. Cara, e assim, ó. Você veja, né? O cara, quando ele tava lá, não sei que disco que eles estavam gravando lá, cara, daqui a pouco ele chama os amigos pra... Não sei que disco que o George Harrison gravou. Tinha lá o Phil Lynne gravando, daí no outro estúdio tava o Bob Dylan. Daí, cara, chamaram, vamos fazer uma banda, cara. Beleza, aí chamaram o Bob Dylan, tava lá, Tom Petty foi tocar baixo, cara. Né? Ringo Starr na bateria, acho que falava, enfim. E o Roy Orbison, né? O cara foi o responsável pelo ressurgimento do Roy Orbison, né, Victor? A banda Traveling Wilburys, que lançou 2 discos, né? Só lançou 2 discos. E quando você fala do humor ácido do George Harrison aqui, ele fica bem claro, né? Porque o primeiro disco é o Traveling Wilburys e o segundo disco é o terceiro. Daí os caras perguntam assim, mas e o segundo? O segundo tá gravado, tá por aí, nunca foi gravado, né, cara? Que o George, ele tinha essas ideias. Porque o Traveling Wilburys, na verdade, foi uma sucessão de casos que acabou reunindo eles. Porque o George estava gravando e o Jeff Lynne estava junto. Aí ele, olha, eu tenho que gravar. E o Jeff Lynne, se eu não me engano, ele falou, olha, tu quer se encontrar comigo e com o Roy no restaurante tal, essa noite? Aí o George, tá bom. Aí eles sentaram, começaram a conversar e tal, e o George tinha que fechar 2 ou 3 músicas, pra fechar o disco, eu acho que era o Cloud9. O Cloud9. E ele falou, não, eu tenho que gravar e não sei do que. Ele falou, só que eu tenho que mandar direto pra gravadora pra eles terminar, porque tá terminando o prazo. E eu tenho que achar um estúdio. Aí o Roy falou, olha,
eu tô gravando no estúdio do Bob Dylan. Ele, se você quiser, eu falo com ele. Aí já tava os 3. Aí ele falou, tá bom. Ele falou, vamos ver o estúdio do Bob Dylan. Aí ele falou, só que antes eu vou passar na casa do Tom Petty porque ele tá com a minha guitarra. Aí eles foram na casa do... Aí o Roy falou, tá bom, olha, eu posso ir contigo pro estúdio pra te ajudar em alguma coisa? Aí ele, tá bom. Quando chegaram na casa do Tom Petty, o Tom Petty ali olhando, ele falou, pô, eu posso ir com você pro estúdio? Se juntou, aí chegou aquele bando no estúdio do Bob Dylan, tava lá, aí eles fizeram essa brincadeira. E tanto que uma das histórias mais, assim, tipo, quando eu ouvi a primeira vez, eu dei risada, foi quando o Roy faleceu, né? Eles lançaram o primeiro disco, o Roy acabou falecendo no meio do segundo, que na verdade é o volume 3, antes deles lançarem o volume 3, e nessa noite, acho que foi o Jeff Lynne que deu essa entrevista, ele falou, pô, o Roy tinha falecido, já estava soltando a notícia, estava todo mundo meio mal. Ele falou, aí o George me liga. Aí ele, pô, o Roy faleceu, né? Aí o Jeff, é mesmo. Aí ele falou, aí ficou uns 5 segundos de silêncio. Aí o George, quem tu acha que vai ser o próximo agora? Soltou. Acabou que sendo que o próximo que faleceu do Traveling Wilburys foi o George mesmo. Mas uma coisa que é legal é porque nunca, tipo, eles criaram nomes para eles, né? Com o sobrenome Wilburys. O George era Nelson, o Jeff era Otis, o Roy era Lefty, o Tom Petty era Charlie T e o Bob Dylan era o Lucky Wilbury. Pro volume 3, eles mudaram de nome. Aí o George virou Spike, o Jeff virou Clayton, o Tom Petty virou Muddy, o Bob Dylan virou Boo. E uma coisa que ninguém sabe, teve umas faixas que foram retrabalhadas que o Danny Harrison, filho do George, ele participou. Olha e ele escolheu o nome de Ayrton Wilbury em homenagem ao Ayrton Senna. Olha só. Tanto que teve ele e teve o Ken Wilbury, que era o Gary Moore. Porque o Gary Moore era para ter feito parte. Mas acabou, não sei por qual motivo, acabou não rolando. Baita guitarrista também, né? Ele devia estar fazendo alguma coisa do disco solo dele, né? Promovendo algum dos discos solo e tal. E provavelmente ainda não encaixou, né? Então, não participando. É verdade. Vamos qual a música preferida do disco? É difícil escolher só uma, né? Porra. Mas, assim, uma ou duas. Começando pelo Marcos Vinícius. É uma seleção difícil, né? Eu acho que eu fico entre Let It Down e What's Life, músicas clássicas desse álbum, que estão entre as minhas favoritas. Fica essas boas músicas. Tu, Victor? Pra mim, My Sweet Lord, pra mim, foi a primeira que eu ouvi do George, foi a primeira música que eu tirei no violão. Que era facinho, era só fazer o acorde de Fá sustenido menor e descer o dedo pra fazer o Si. O comecinho da música é só isso, a mão começa até a doer. Mas eu gosto de... Acho que eu gosto de Art of Dying. Boa. Por causa... A gente tem tempinho, é porque a gente falou da história do Phil Collins, a gente não contou. Tem. Porque no livro do Phil Collins, ele conta que um amigo dele que trabalhava na Abbey Road falou, olha, tá precisando de uma grana? Tem um pessoal gravando um disco, só que ele não falou que era o George. Quando o Phil Collins chegou lá, ele descobriu, ele viu o Billy Preston, ele viu os caras do Badfinger, e era pra ele tocar conga, acho que na faixa. Pra tocar conguinha. E ele gravou, filou uns cigarros do Billy Preston, que o Billy Preston chegou no momento que até falou pra ele, tu não tem dinheiro pra comprar teu cigarro? E o Phil Collins não tinha dinheiro na época. Ele foi, deu acho que
2 semanas ele recebeu o cheque, ele correu na loja de disco, ele falou, olha, vai ser lançado o disco do George Harrison, já vou deixar pago, já pagou a pré-venda dele. Quando ele pegou o disco, ele sentou numa praça lá, abriu, ele viu que o nome dele não tava, foi ouvir em casa e foi cortado. Aí mexeu com a cabeça dele, ficou, o George não gostou, eu toquei mal. Beleza, passou-se os anos, ele se reencontrou com o George, aí o Phil já chegou pra ele com aquela marra dele e falou, tu não lembra de mim? Aí o George, não. Eu participei do All Things Must Pass. Aí ele participou, ele falou, eu participei em Art of Dying, você acabou não usando a faixa e tal. Aí o George ficou meio assim, ele falou, olha, eu não lembro. O Phil Collins ficou puto da vida, ele, o cara não lembra de mim na gravação e não sei do que. Corta para 2 semanas, 1 semana e pouco, o Phil Collins recebe uma carta com uma fita escrito ali Art of Dying e uma carta do George falando, olha, eu encontrei a faixa e tal, eu espero que seja essa, eu espero que... Ele falou, me desculpa por não lembrar. Olha Phil Collins colocou a fita para ouvir. O que aconteceu? Ele estava tocando fora do tempo e tocando mal. Aí o Phil Collins colocou a mão na cabeça, ele ficou, o George, ele falou, eu caguei a minha chance com ele, eu toquei mal pra caraca. O cara ouviu, tirou do disco, teve que ouvir de novo e me mandar a fita, ele teve que ouvir esta bosta 2 vezes. Ele ficou mal pra caraca. Deu 15 minutos, o George liga pra ele. Aí ele, George, eu tava ouvindo o disco e tal. Aí ele, eu tava ouvindo a música e tal. Aí o George, mesmo? Eu tava tocando mal e não sei do que. Aí o George, olha, eu posso falar uma coisa? Na verdade, a gente não encontrou a música. Eu peguei a fita master e coloquei o Ray Cooper, que é atualmente ele é o percussionista do Elton John. Ele falou, eu peguei o Ray Cooper pra tocar tudo errado na faixa só pra fazer uma brincadeira contigo. E deu risada e desligou na cara do Phil Collins. Então o humor do George é extremamente filho da puta. Então eu gosto de Art of Dying por causa dessa história, mas tipo, What is Life é uma faixa... O clipe é maravilhoso. As faixas que fizeram... As faixas não. Os clipes que fizeram pras músicas do All Things Must Pass. De My Sweet Lord... Tu vê o clipe lá que fizeram, tu pega cada easter egg. Na hora que eles, são vários atores, eles estão tentando encontrar alguma coisa que até hoje eu não sei o que é. E eles entram no cinema. E tu vê que, todos eles eram amigos do George. Então tu vê que o pipoqueiro do cinema é o Weird Al Yankovic. Aí ele entra, o cara no cinema com uma lanterna procurando esse artefato. E ele vira para uma cadeira e tá o Ringo Starr e o Joey Walsh, o guitarrista do Eagles. E eles estão fazendo pro cara, sai da frente que a gente tá assistindo. E o telão tá passando um vídeo caseiro do George. Então, não tem como escolher uma. Eu já tive a fase de wah-wah, de ficar ouvindo, de tirar o riff todo. O Apple Scruffs também é muito boa. Beware of Darkness. Beware of Darkness é boa. O disco inteiro, All Things Must Pass, eu acho a demo melhor do que a música original. Eu também, cara. Eu também. Eu gosto também. Gosto muito eu também. Então, não tem como... Eu acho que vai ser a primeira vez que eu não vou conseguir escolher uma. Não, mas não tem problema, cara. Eu gosto de Isn't It a Pity, eu acho a música muito, muito legal, cara. Você falou What is Life também, eu acho legal. All Things Must Pass é uma música que é, cara, sensacional. E como você falou, cara, eu acho que assim, é um disco que não tem faixa ruim e é difícil você escolher só uma, né? O disco é como se disse lá no começo, é um greatest hits dele, entende? Que ele já vinha, como a gente falou, vinha gravando, compondo há muito tempo, e que ele fez tudo que ele queria. Falou, vou largar tudo e se der, deu, se não der, deixa a gente ver depois. E foi isso, cara. Esse é o disco que completou 55 anos. All Things Must Pass, com essa capa maravilhosa aqui. Que disco. Que disco, cara. E
Bom, lá do 3, o 5 e o 6 é o chamado disco da Apple, né? Apple, como é que chama assim? Tem um nome específico pra isso que eles chamam, é o disco Apple, não sei o que lá. Apple Jam, E daí né? tem as músicas assim, tipo, que ele canta, né? Tipo, Plug Me In. Parece que ele tá cantando. É só as jam sessions. Jam Sessions, é isso aí. I remember Jeep, Thanks for the Pepperoni, Out of the Blue, Plug Me In, It's tipo, Johnny's Birthday. Tipo o que o The Clash fez quando lançou o Sandinista, né? Que no último lado do disco 3 ele colocou só música infantil. Né? Não tinha que fazer, colocou música infantil pra fechar o disco. Foi qualquer coisa aí. E tá tudo bem. Mas é isso, cara. É um disco que a gente assim, vai exaltar sempre aqui, não só aqui no Redação Desconecta, mas enfim, em todos os grupos que a gente participa aí, porque realmente é um disco belíssimo, né? E espero que você em casa, se você aí, é difícil, né? Mas se você ainda não ouviu esse disco, cara, faça um favor a si mesmo. Coloque do começo ao fim, e principalmente se for num headphone ou num aparelho de som bom, e vá ouvir, cara, porque ele é, assim, incrível do começo ao fim. Esse foi o nosso Redação Desconecta de hoje, lembrando que a gente passa todas as terças-feiras às 8 horas na sua plataforma de streaming preferida, e às 20 horas no canal no YouTube, segundo um grande jornalista aí que foi rechaçado por um grande vocalista de uma banda aí que passou no Brasil recentemente. Enfim, cara. Não posso citar nomes, porque em breve ele vai estar por aqui, acho. E é isso. Eu quero agradecer, assim, a presença aí de Marcos Vinícius e do Victor Persico. É Persico ou é Pérsico, cara? É Pérsico. Pérsico. Tá, Pérsia. Tá, beleza. Nunca mais vou esquecer. Pela participação, né? O Victor já é da casa e o Marcos aí que tá debutando hoje. Tá? Sintam-se à vontade para participar mais vezes. Vão vir mais vezes. Aí, então, temos 2026 inteiro pela frente. Fiquem à disposição aí para dar os seus comentários finais. Eu agradeço. Quero agradecer o convite. Foi uma experiência muito enriquecedora. É sempre bom estar falando de disco bom, ainda mais com um clássico desse. E com pessoas queridas, sempre muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que ouviu. E boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Show. E aí, Victor? O que eu posso falar agora para terminar? Ouçam esse disco no escuro do quarto, com volume moderado para não pentelhar, dependendo do horário, a vizinhança. E aquela frase que eu acho muito legal do filme do Quase Famosos, que a menina fala, acenda uma vela e ouça esses discos. Acenda a vela, deita, e o All Things Must Pass é um desses discos que tu tem que acender uma vela e tu acaba se reencontrando. É uma bíblia. É uma bíblia do George. É perfeito. Então, para quem não ouviu, tipo, eu conheço mais Sweet Lord, eu conheço Isn't It a Pity, ouve o disco do início ao fim, faz esse ritual, porque vale muito a pena. Toda pessoa tem que fazer isso pelo menos uma vez por ano. É uma limpeza. Total, né, cara? É isso aí. Agradecemos a presença de todos. Isto posto, lhes desejo... Eu não sei o que nem falar, cara. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bom alguma coisa. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu, galera. Abração. Valeu.